E aí, zoeiro, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior. A nossa aula de hoje é sobre escravidão no Brasil. Solta a batida aí, compadre! Tchum, tchá, tchá, tico, tchá, tico, tchum. Para a gente entender o início da escravidão africana no Brasil, é necessário a gente retornar um pouquinho lá na expansão marítima, lá na nossa primeira aula, lembra? Eu disse a vocês que os portugueses chegaram aqui na América, mas os portugueses não tinham gente para trabalhar aqui. A primeira opção mais clara era usar os índios. Mas como eles iam usar os índios de maneira forçada, se os jesuítas olhavam para os índios para catequizá-los e eles não autorizavam a escravização indígena? Mas os índios, eles não foram escravos só pela defesa dos jesuítas. Com certeza não. Os índios, por conhecerem os territórios, era muito mais fácil para eles fugirem dos trabalhos forçados. Portanto, os portugueses, eles tinham que encontrar uma alternativa para isso. Se eles não tinham gente para trabalhar aqui na América, e se os que tinham, que eram os indígenas, eles não poderiam ser escravizados pela defesa dos jesuítas e também pelo seu conhecimento do território, portanto, para fugir era muito mais fácil, os portugueses tinham que encontrar uma alternativa, os escravos africanos. Mas aí a gente se pergunta, mas como assim? Os escravos africanos, eles tiveram essa ideia do nada? Não, não é bem assim. Lembra quando a gente falou lá em Expansão Marítima, eu falei para vocês do périplo africano? O périplo africano significava o contato que os portugueses tiveram com os africanos ao longo do século XV. Dentre as características do périplo africano, já se caracterizava o uso da mão de obra escrava. Eles já faziam o tráfico negreiro. Mas eles usavam esses escravos africanos onde? Já viram falar das ilhas de Açores e Madeira? Lá eles plantavam cana-de-açúcar usando a mão de obra escrava africana. Ou seja, eles quiseram trazer esse modelo que já existia lá nas ilhas de Açores e Madeira, lá em Portugal, para cá, para essa colônia que estava se formando. Ou seja, plantar cana-de-açúcar usando a mão de obra escrava africana. Segue o fluxo! Ei, avistei! O quê? House, tem house ali na mochila. Tem. Bom, se em relação aos indígenas, os jesuítas defendiam a não escravização, como que a sociedade olhava para a escravidão africana? Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma passagem bíblica lá no livro de Gênesis que diz sobre a história de Noé. Que Noé bebeu vinho, ficou embriagado no meio de sua tenda e seu filho Cã, um dos seus 3 filhos Cã, ele viu essa cena e foi chamar os seus irmãos, que eram Sem e Jafé. Só que os outros irmãos de Cã, eles, em respeito ao seu pai, ele foi e cobriu o seu pai que estava nu. Só que Cã, ele zombou dessa situação e quando a embriaguez de Noé passou, ele soube do que Cã tinha feito e ele amaldiçoou todos os seus descendentes. Ele disse que todos os seus descendentes fossem escravos de seu filho Sem e Jafé. A Bíblia diz que os descendentes de Cã, eles foram para a África. Portanto, ficou no imaginário dessas pessoas dessa época que todos os africanos eram descendentes de Cã. E por serem descendentes de Cã, eles estariam amaldiçoados para a escravidão. Ou seja, se para os índios a escravidão era proibida porque eles tinham alma, mas para serem salvos era necessária a catequização, para os africanos não existia essa salvação. Essa salvação só poderia ser alcançada com a escravização. Por isso que os jesuítas vão condenar a escravidão indígena e vão permitir a escravização dos africanos. Pica, velho, que tá dando assim aqui, ó. Já que a gente entendeu por que a escravidão africana foi usada, agora é importante a gente perceber quantas pessoas vieram para cá, né? Os historiadores especialistas no tema, eles dizem que, eles estimam que cerca de 10 milhões de escravos vieram para as Américas nessa escravidão moderna. Cerca de entre 4 milhões e 4 milhões e meio vieram para o Brasil. Quase metade, é um número bem expressivo. Agora eu quero que vocês entendam por que era importante para a elite desse período, ou melhor, desses períodos da história do Brasil. Se a gente olhar para o Brasil até 1850,
a gente vai perceber que eles viviam na lógica do antigo regime. Lembra lá da Europa? Se a gente for olhar, lá quando tem a Revolução Francesa, eles quebram com a lógica do absolutismo. Então, socialmente, se a gente olhar para o Brasil, isso chega no Brasil muito forte. Ou seja, dentro dessa sociedade antigo regime, eles eram uma sociedade que valorizava muito a hierarquia. Quem tinha muito escravo, socialmente falando, ele estava no topo. Porque nessa sociedade, quem era senhor de escravo tinha um status muito grande. Além disso, quem tinha muito escravo poderia ostentar. Eu vou mostrar algumas figuras para vocês que demonstram essa ostentação. Por quê? Ostentar significa você se diferenciar do outro. E quando você se diferencia do outro, você quer demonstrar que você, na hierarquia, você está numa escala superior. Na segunda parte do nosso vídeo, a gente vai entender a escravidão rural no Brasil, a gente vai entender a escravidão urbana, a gente vai perceber por que a escravidão ao longo do tempo veio a acabar, porque teve a concentração da mão de obra escrava a partir de 1850, com a lei do fim do tráfico, no sudeste do Brasil, principalmente São Paulo e a região do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro. Espero vocês! Fala aí, zoeiro! Você gostou da nossa aula? Deixa seu joinha aí, se inscreve no canal, por favor, dá um joinha aí, porque fazer o vídeo dá muito trabalho, né, Percival? Corta pra 18 aí. Tem 18 aqui não, viado. Ah, já foi, né? Já tava pensando já em bobeira, né? Se inscreve aí, meu irmão. Manda pros seus amigos tudo. Valeu, um abraço.